Boa tarde, gente. Hoje nós vamos começar o capítulo 3 do livro de português. Vamos começar na página 76 e ir até a 83, tá bom? As primeiras páginas são só de leitura e depois começam as questões de interpretação de texto, tá bom? Começa aqui na unidade 3. O título é Texto Informativo. Tem aqui embaixo o que nós vamos fazer nessa unidade, que é ler e interpretar texto informativo em diferentes meios, pesquisar e produzir um texto informativo, fazer exposição oral do trabalho, estudar adjetivos e locuções adjetivas, grau das palavras e numerais, estudar acentuação, oxítonas e proparoxítonas, que a gente já viu, né? A gente vai aprofundar mais. Participar de atividades orais. E aqui do lado, ó, dá para ver que eles estão num zoológico, vamos dizer assim, ó. E aqui tem as questões. Observe a imagem, o que as pessoas estão fazendo na cena. Vocês vão escrever, não tem certo e errado, é o que vocês observaram. Qual será o objetivo delas? Por que vocês acham que elas estão aqui? Ó, tem uma menininha anotando tudo e tem a outra no binóculo. Ele está apontando os lugares. Qual será o objetivo deles? O que eles estão fazendo aqui nesse lugar? E por que eles estão anotando? Por que eles estão vendo com o binóculo? O que eles estão fazendo? Onde você procura informações quando quer saber algo que desconhece? Vai colocar aí nos livros, na internet, perguntando para as pessoas. Tem vários jeitos da gente conseguir informações que a gente desconhece. E aqui na página 78 começa o nosso capítulo. Ó, vamos falar do elefante. Olha que legal, várias informações sobre o elefante. Para iniciar, podemos buscar informações sobre algo que desconhecemos em jornais, revistas, no dicionário ou na internet, e etc. Leia o texto informativo a seguir e comece pelo título. Depois, conheça um pouco mais sobre esse gigante. Por que será que ele tem medo de abelha? Presta atenção, a gente sempre ouve falar que o elefante tem medo de rato, né? Que ele foge do rato. Mas, na verdade, ele tem medo de abelha. Leitura de texto informativo. Um gigante que tem medo de abelha. O maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Vamos ler juntos cada box de informação. Então, os boxes de informação são esses aqui, ó, esses quadradinhos. Cada um está dando uma informação diferente sobre o elefante, tá? Vou fazer a leitura para vocês. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Então, eles têm muita boa memória, né? As mães ensinam os caminhos e eles lembram pro resto da vida. Aí na página 79, o primeiro box fala assim: bom de natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para refrescar e com lama, que forma uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Então eles se refrescam na água e depois eles entram na lama para formar uma camada de proteção contra carrapato, pulga e vários outros parasitas. Próximo box. Dormem em pé. Cerca de 4 horas de sono por noite são suficientes para os elefantes. Eles não se deitam para dormir, porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham no chão. Só os filhotes que dormem assim deitadinhos. Os adultos dormem em pé. É muito cocô. Olha isso. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Deus me livre. Tanta porcaria vem de tudo que eles comem. Entre 150 e 200 quilos de vegetais.
como capim, folhas, cascas de árvores e raízes. Então, todos os dias eles comem de 150 a 200 quilos de plantas, de vegetais, de tudo que tem aqui, cascas de árvore e raízes. Por isso eles fazem muito cocô. Deus me defenderá. Aqui, medo de quê? Por saberem que a picada de abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som avisando os outros. Um grande enxame pode matar filhotes. Então, olha que perigoso que são as abelhas para os elefantes, né? Os adultos, quando veem uma abelha, eles emitem um som e avisam a manada que tem uma abelha ali para todo mundo fugir. Por quê? Um enxame muito grande, que são várias abelhas juntas, pode matar um filhotinho. Então, imagina, várias abelhas indo em apenas um filhote, mesmo ele sendo muito grande, ele pode morrer com as picadas dela, por isso eles têm tanto medo. Dumbo. O tamanho das orelhas tem uma razão: refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula. Então, eles têm a orelha bem grandona e ali é a refrigeração do corpo deles. Quando eles abanam as orelhas, eles refrescam, deixam fresquinho o sangue que passa pelas veias das orelhas. E aquele sangue circula pelo resto do corpo, fazendo com que eles se refresquem e parem de passar tanto calor, entendeu? Por isso que as orelhas são tão importantes. Você sabia que, quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivesse chorando? Olha que triste, quando eles veem ossos de elefante, eles choram, né? Fazem um som que parece um choro, eles lamentam pela morte daquele ancestral deles. Então, essas são as informações, a gente vai responder as questões relacionadas a essas informações aqui, né? Começa aqui na página 80, ó, interpretação de texto. Compreensão de texto, atividade oral e escrita. De acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelha? Já expliquei, vocês vão colocar aqui o porquê. Responda de acordo com o texto. Por que o elefante, aí tem A, B, C e D. Todas começam por que o elefante, né? Por que o elefante tem boa memória? Vai colocar aqui. Por que os elefantes dormem em pé? Vai colocar aqui. Por que ele abana as orelhas? Por que ele toma banho com lama? Todas as respostas estão aqui nesses boxes, tá bom? É só vocês procurarem. 3. O elefante é herbívoro. Do que ele se alimenta? Já falei do que ele se alimenta. Aqui é onde fala do cocô, que ele faz muito cocô. Fala quais os alimentos que ele come. Na página 81. Cada um dos boxes tem um texto informativo que você leu, vem com um título. Observe esse título. GPS embutido. O GPS, do inglês Global Positioning System, é um sistema de posicionamento que utiliza satélite para enviar informações sobre a localização. A gente já viu isso no livro de ciências, eu acho. Que era no livro de ciências que a gente viu os GPS, né? Todo mundo sabe que é GPS, a gente usa muito no celular hoje em dia, para ir para os locais, a gente saber a localização da onde a gente quer ir, que rua entrar e tudo mais. Esse GPS embutido aqui que eles quiseram dizer foi que o elefante, ele não esquece os caminhos que a mãe ensinou, né? E aí vocês vão colocar aqui a alternativa correta. Ó, o autor escolheu o título GPS embutido para esse box, provavelmente porque os elefantes, aí tem as alternativas, tem um aparelho embutido no corpo, tem boa memória para guardar caminhos, aprendem o caminho e não esquecem, dependem das mães para lembrar do caminho. Tem duas alternativas certas, tá bom? Pode colocar o X em duas alternativas. 5. Abaixo do título O Gigante Tem Medo de Abelha, há essa informação.
O elefante passa 16 horas por dia mastigando. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? A gente viu que ele come muito, né? E que, consequentemente, ele faz muito cocô. Para comer tanto e conseguir digerir, ele mastiga o dia todo praticamente, 16 horas por dia, ele está mastigando aqueles vegetais que ele come, tá bom? Então, essa é a explicação por que ele mastiga por tanto tempo, porque ele come muita quantidade. 6. De acordo com o texto informativo, em que momentos os elefantes emitem sons que lembram choros, né? Quando eles lamentam, quando eles acham o quê? Que eles meio que choram, né? Que eles fazem um som que parece um choro. Tá também a resposta todas aqui no box, só olhar. Virou página 82. Observe agora o cartaz desse filme, em que o protagonista é um elefante. O filme Dumbo, eu adoro, é lindo demais. Quem não assistiu, assista. É a história de um elefantinho que ele tinha as orelhas muito gigantescas. Era um elefante de circo, né? Que antigamente podiam-se ter animais nos circos, hoje em dia já é proibido. E ele tinha orelhas tão grandes que ele conseguia voar. Ó, Dumbo é um personagem de uma história infantil, um elefante que tinha orelhas tão grandes que lhe permitiam voar. Então ele quer muito fugir do circo e ele foge voando com as orelhas, muito legal. Por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto informativo? Tem o box aqui. Dumbo, o tamanho das orelhas tem uma razão: refrescar o corpo. Ao abandoná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula. Eu já expliquei para vocês como que funciona. E aqui do lado você vai colocar o porquê que foi colocado o nome Dumbo nesse box aqui. Do que está falando aqui nesse box que tem relação com o Dumbo do desenho? 8. Explique por que o título Um Gigante Tem Medo de Abelha foi dado ao texto informativo. Um gigante tem medo de abelha. Por que eles colocaram esse título, vocês acham? Pensa aí, vocês têm que explicar o porquê que vocês acham que eles colocaram o gigante tem medo de abelha. Um gigante, o maior mamífero terrestre do mundo, tem medo de um insetinho desse tamanho assim, ó. Então, vocês vão explicar aqui a razão desse título. Na página 83, que é a última, a gente vai fazer a questão 9 aqui. Volte nas páginas 78 e 79 e reveja todos os blocos de informação sobre o elefante. Você conhecia alguma das informações lidas no texto? Quais? Aí é a resposta pessoal, tá, gente? Vocês colocam se vocês conheciam ou não e qual que vocês conheciam, tá? Qual foi a informação que mais chamou a sua atenção nesses boxes? Por quê? Então, qual foi a informação mais interessante que nunca você nem pensou que chamou mais a sua atenção nessas informações que deram sobre o elefante? C. Escreva com suas palavras um novo box para comunicar a informação que mais chamou a sua atenção. Faça um desenho para acompanhar o seu texto e não esqueça de dar um título ao box. Presta atenção nessa última aqui, gente. Então, vocês vão escolher um box que chamou a sua atenção. Por exemplo, medo de quê? Que é onde fala que eles têm medo da abelha porque o enxame pode matar um filhote. Vocês vão reescrever esse box do seu jeito, tá bom? Dando a informação que eles têm medo de abelha e o porquê, só que vão escrever com outras palavras, vão escrever do seu jeito, entendeu? E aqui embaixo vocês vão fazer um desenho sobre o box que você escolheu. Então, você pode escolher qual que você quiser aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 opções para você escolher o mais interessante e reescrever aqui com outras palavras. É para mudar as palavras, tá bom? Não é para copiar, principalmente o título. Então, se eu escolhi aqui medo de quê, eu não vou colocar esse título na minha reescrita. Eu vou mudar o título também, como eu vou mudar o texto.
E embaixo tem que fazer um desenho que combine com o box que você escolheu, entendeu? Por exemplo, se eu coloquei esse medo de quê, que é o exemplo que eu estou dando, eu vou desenhar um elefante, uma abelha, um filhote com várias abelhas, então vou desenhar de acordo com o box que eu escolhi, tá bom? Essas são as atividades de hoje, parece muita folha, mas a maioria é só leitura, e o restante são interpretações fáceis, que as respostas estão aqui no próprio livro, tá? É só vocês olharem e lerem com bastante atenção. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp, tá bom? Que eu resolvo as dúvidas de vocês. Boa aula e tchau, tchau!